Eu sou Simone Dor, sou professora, escritora e contadora de história, também membro integrante da AMES, Associação Montenegrina de Escritores. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a poesia. A poesia é um gênero literário que é caracterizado pela composição em versos, estruturados de uma forma sempre harmoniosa. Ela é considerada uma das 7 artes tradicionais. É essa arte pela qual a linguagem humana ela é utilizada com fins estéticos, ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer. Claro que dependendo da imaginação do autor ou do escritor. Bem, no sentido figurado, a poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza, que desperta no ser humano os sentimentos. Na verdade, a poesia é qualquer forma de arte que inspira, que encanta. É uma arte que ela é sublime, que é bela. A poesia, ela traz sempre ritmo, versos, e as estrofes são os elementos que caracterizam esse texto poético. Então, a poesia, ela, trazendo essa rima, ela traz para nós um ritmo. É como se cada verso lido, ele é uma música, um som para os ouvidos de quem está lendo e ouvindo. Bem, é importante também falar um pouco sobre os poetas mais renomados da literatura brasileira. Entre eles, eu selecionei alguns para falarmos um pouco, entre eles Castro Alves, que é um dos mais renomados poetas brasileiros. Ele se destacou por seus versos serem sempre em defesa da liberdade dos escravos. E por conta da data de nascimento dele, que é em 14 de março, é que se comemora o Dia Nacional da Poesia no dia 14 de março. Então eu trouxe aqui um pedacinho da poesia dele. Eu já não tenho mais vida, tu já não tens mais amor. Tu só vives para o riso e eu só vivo para a dor. Outro poeta muito importante da literatura brasileira foi Mário Quintana, Mário Quintana. Quintana foi jornalista por muito tempo, traduziu muitos livros, mas era considerado mesmo um poeta das coisas simples. A escrita dele era sempre falava muito das coisas simples, da simplicidade do dia a dia, do que ele via nas ruas, do que ele assistia ao ver as pessoas. E o seu livro, A Rua dos Cataventos, é um marco a partir do momento que ele se lançou como autor infantil. Então, um trecho do poema dele é do poema Dorme, Ruazinha. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas por acaso persegui-los. Na noite alta, como sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. Então esse é um dos trechos do poema de Mário Quintana. Outra personalidade da nossa literatura em termos de poesia é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi uma das poetas mais preocupadas com a sensibilidade infantil para a poesia. Então ela se dedicou muito à parte infantil e criou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Ela escreveu o livro Criança, Meu Amor, que tem um trecho mais ou menos assim. O meu pomar. O meu pomar seria assim, todo aberto para todos. E quando o outono chegasse e as árvores ficassem cheias de frutos amarelos e vermelhos, nenhum pobrezinho teria fome, nenhuma criança choraria de sede passando pelo meu pomar. Outro nome muito importante na poesia é Vinícius de Moraes. Vinícius, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1980. E ele escreveu várias poesias, né? Ele também escreveu canções infantis. Ele, além da poesia, ele fazia música com essas poesias. E uma delas é A Casa, que num pequeno trecho fala, né, que era uma casa muito engraçada.
não tinha teto, não tinha nada. É um dos poemas bastante conhecido, que normalmente é cantado, né? E retrata bem a sensibilidade de Vinícius. Outro que é muito importante na nossa literatura é Olavo Bilac. Ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Também tinha grande preocupação com seus poemas, para que fossem, quando ele fizesse os poemas, e pode-se ver em alguns poemas que possui uma beleza diferenciada pelo ritmo e pelos sons da palavra. Olavo Bilac também foi um dos maiores defensores da abolição da escravatura. E aí eu trago então um trecho do poema dele, A Borboleta. Contente, o menino grita: é a primeira que eu apanho. Mamãe, vê como é bonita. Que cores e que tamanho. Carlos Drummond de Andrade também é outra personalidade da nossa literatura, né? E é considerado o poeta mais influente da literatura brasileira até hoje. Algumas de suas poesias são sempre compartilhadas em redes sociais, como o Twitter, o Facebook. Então, ele está sempre... os poemas deles estão sempre girando e sempre circulando entre as pessoas. Então, ele escreveu um poema piada, que sempre tratava com ironia a sociedade e seus costumes. E aqui tem um trecho que é o macaco bem informado. Pergunta a este macaco teu passado, e ele dirá o certo e o imaginado. O que te sucedeu na estranha lura, jamais vista de humana criatura? Então ele tinha sempre essa questão de estar numa crítica. Já Gonçalves Dias foi um grande poeta da geração romântica, e muitas pessoas relacionam a poesia diretamente com o romance, com o coração, e acabam muitas vezes dizendo: não gosto de poesia simplesmente porque é só romance. Não, alguns poetas sim se dedicaram à geração romântica, outros se dedicaram a outros temas, e então a poesia não é só romântica. Mas o romantismo do Gonçalves Dias trouxe à literatura brasileira bastante nacionalidade, e ele é lembrado pela Canção do Exílio, né? Que num trecho bem breve diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Outro poeta muito importante é o Casimiro de Abreu, que pertenceu à segunda geração do romantismo. Também, então, um poeta romântico. Escreveu pouco, mas os seus poemas eles giravam em torno do amor, da tristeza da vida, da saudade da infância dele. E assim ele deixou essas saudades, essas tristezas em alguns poucos poemas. E no poema Meus 8 Anos, ele diz: que saudade tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, para finalizar, eu deixo esses nomes para que a gente possa ler sempre mais poemas e procurar o estilo de poema que se adequa mais para o meu estilo de vida. Que poesia não é só romance, poesia é sim sentimento, é sim liberdade de expressão, e poesia é principalmente beleza e estética.